Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Rebeca e dando sequência a essa série de vídeos que a gente tem trazido aqui pra vocês sobre os anos 50, hoje eu vou falar um pouco sobre figurino. O figurino que eu vou analisar é da série Coisa Mais Linda, que está disponível na Netflix, caso vocês queiram assistir. E a série se passa nos anos 50, no fim dos anos 50 e início da década de 60. Para fazer essa análise, eu achei que seria interessante trazer outros objetos de observação, diferente de ficar aqui só pontuando o que é ou não referência dos anos 50 nesse figurino. Como objeto de observação, eu separei aqui pra gente 3 filmes. Inicialmente eu pensei em apenas 2, um internacional e um nacional, mas não achei suficiente para tudo que eu queria mostrar aqui para vocês, então eu trouxe 2 filmes internacionais e um nacional. São 3 filmes do ano de 1955, achei interessante também fazer esse recorte, porque a gente sabe que no início da década a gente pode ver muito do que ainda restou dos anos 40, e no fim da década a gente vai ali estar construindo o que vai ser moda nos anos 60. Eu achei que seria interessante trazer esses filmes pra gente observar os trajes, né, considerando que os filmes eram grande influência no vestuário das pessoas comuns. Eu vou falar um pouco sobre esses filmes e vou trazer algumas fotos pra gente observar esses trajes. E a partir disso, a gente vai fazer a nossa análise de figurino da série Coisa Mais Linda, tentando entender o que o figurinista pensou, o que o figurinista teve como referência para essa criação. Se ele fez pensando em referências internacionais, referências nacionais ou uma mistura dos dois. É importante também a gente trazer esse contexto internacional e o contexto nacional para a gente entender o que estava se vestindo no mundo e como isso chegou no Brasil, como foi absorvido e adaptado pelos brasileiros. O primeiro filme que eu venho trazendo aqui para vocês é uma comédia inglesa de 1955. O filme se chama Dr. Artsy e foi traduzido para o português como A Noiva do Comandante. Essa comédia vai trazer pra gente a história de um médico recém-formado que não tem tanta experiência de trabalho. E justamente pela falta de experiência, ele também não vai ser tão valorizado como médico. E além dessa falta de valorização do seu trabalho, ele sofre constantemente assédio por parte da filha de seu empregador. Vai ser para fugir dessas situações que ele aceita trabalhar dentro de um navio. O navio é comandado por um capitão muito autoritário que acha que as mulheres dão azar. Mas esse navio vai precisar fazer uma parada no porto americano e lá ele vai ser obrigado a carregar 2 passageiras. Essas passageiras se chamam Muriel e Helene. Muriel se interessa pelo capitão e, como filha do diretor da companhia marítima, ele é obrigado a aceitá-la no navio. E com ela, o capitão também vai ser obrigado a carregar Helene, uma jovem cantora francesa. Durante essa viagem, Helene se apaixona pelo doutor, enquanto a personagem de Muriel corteja o capitão. Vale também ressaltar que o personagem de Helene é interpretado por Brigitte Bardot, que era um dos ícones de beleza dos anos 50 e 60. Então a gente pode observar esse personagem, observar os seus trajes, para entender quais eram os padrões de beleza e o que as mulheres almejavam naquele período. Como o filme se passa boa parte dentro de um navio, a gente não vai conseguir observar nenhum traje infantil ou infanto-juvenil. Todos os personagens são adultos. E inicialmente os trajes vão ser de trabalho, trajes de marinheiro, até o momento que esses marinheiros fazem uma parada no porto americano. É nesse momento que a gente vai ver eles se vestirem com trajes mais informais, trajes que não são de trabalho. E aí alguns desses personagens vão vestir o traje tradicional de terno, gravata, alfaiataria, alguns com chapéus, alguns com guarda-chuvas. Outros personagens que são mais informais, descontraídos, vão usar camisas de botões, estampadas, estilo havaiano, alguns com calças, outros fazem essa combinação com shorts. É nesse momento também que algumas personagens femininas vão aparecer e a gente vai ver uma variedade maior entre esses trajes. As mulheres usam saia e blusa ou vestidos, os dois sempre muito acinturados, às vezes com cintos para reforçar o contorno dessa cintura. Os cabelos das mulheres adultas sempre cortados curtos, enquanto o das mulheres mais jovens vai ser preso no rabo de cavalo. Durante essa estada em terra, os marinheiros vão às festas e nesse momento a gente pode ver alguns trajes
noturnos. Os marinheiros retornam ao navio e vão trazer agora essas duas passageiras. Durante essa estadia delas dentro do navio, a gente vai poder observar os trajes de tricô também, que eram muito utilizados naquele período, e cenas em que a gente vai visualizar modelos de maiô e algumas peças de alfaiataria que elas são mais justas ao corpo. No geral, esses vão ser os trajes adultos da década de 50. O segundo filme que eu venho trazendo aqui para vocês é um drama americano que se chama Rebel Without a Cause, traduzido para o português como Juventude Transviada. Esse filme vai trazer pra gente a história de um jovem bem problemático e por conta desses problemas a sua família costuma se mudar com frequência de cidades para tirar ele desses problemas e eles se instalam em Los Angeles. O jovem conhece e tenta se aproximar da sua vizinha e ao tentar essa aproximação ele acaba tendo problemas e desentendimentos com o namorado dela, que era chefe de uma gangue na escola. A partir dessa rivalidade, o jovem acaba se envolvendo em mais situações complicadas. Nesse filme a gente vai ver poucas vezes os personagens adultos, mas eu achei interessante destacar a mãe desse personagem, que caracteriza muito bem o ideal da mulher, né, da mãe de família e dona de casa. E aí a gente vai observar nos trajes dela o avental, que era muito enfeitado para aquele período, porque a dona de casa ela deveria ser bela. Vamos observar também o uso de peles pelas mulheres dessa família, que são classe alta. O traje masculino se repete com aquela seriedade, às vezes o uso de chapéus. E o mais interessante, e é por isso que eu trouxe esse filme, como ele mostra o traje entre os adolescentes. Esses trajes vão ser mais diversificados. A gente vai ter sim aquela referência tradicional da mulher de vestido ou camisa e saia, que é a cinturada, que tem aquela altura no meio da canela, mas a gente vai também observar algumas variações que começam a aparecer, como os meninos de terno, mas sem gravata, ou com a camisa por dentro mais informal, ou até mesmo o início ali do uso das jaquetas. Esse filme traz a visão geral do que seriam os trajes entre os adolescentes, que vão influenciar ali depois, em outras décadas, os movimentos juvenis. O terceiro filme que eu venho trazendo aqui pra gente fechar essa análise sobre a indumentária nos filmes dos anos 50 é Rio 40 Graus. É um filme brasileiro de 1955 que foi considerado como uma obra inspiradora do cinema novo. O cenário desse filme é o Rio de Janeiro e vai trazer ali pra gente o morro, a praia, as feiras, os estádios de futebol e vai também trazer pra gente a realidade, ou o que se deseja passar como realidade dessas pessoas que moravam nessas localidades. Em relação aos trajes, a gente vai continuar vendo a mesma silhueta que já vimos nos filmes internacionais e a diferença vai ser na forma como esses trajes são utilizados. No Brasil, a gente observa que a quantidade de peças diminui um pouco e os tecidos também parecem ser mais leves, né, considerando o nosso clima. Os homens continuam usando calças e camisas sociais, os ternos ficam para ocasiões especiais ou para personalidades importantes. Muitas vezes os homens vão usar as camisas desabotoadas ou até mesmo abertas. Algumas camisas já são ali de mangas curtas. As mulheres vão continuar usando aquela mesma silhueta, vestidos ou camisas e saias acinturadadas, cabelos curtos ou com rabo de cavalo. É interessante também observar o traje das crianças nesse filme, que aparecem muitas vezes. Meninos mais novos costumam usar shorts e camisas abotoadas ou gola polo, e os adolescentes usam calças compridas como os adultos. A gente pode observar também uma diferença na forma de uso das camisas, sejam social ou a camisa gola polo. Entre os homens que são mais informais ou boêmios, a gente percebe que essa camisa
usada por fora da calça, enquanto que os homens mais tradicionais mantêm o uso dessas camisas por dentro das calças. Há momentos nesse filme que a gente também vai poder ver o vestuário da praia, os homens usando aqueles shorts maiores e as mulheres continuam usando aquele maiô estruturado. Então, gente, depois da gente observar os trajes nesses filmes, a gente vai partir agora para a análise desse figurino da série Coisa Mais Linda. É muito importante a gente ter visto esses filmes para a gente encontrar e entender as referências no figurino da série. Essa série vai trazer pra gente a história de 4 mulheres, em especial da personagem principal, que é a Malu. A Malu é uma personagem de São Paulo, ela é uma mulher adulta, ela já tem um filho e ela viaja para o Rio de Janeiro para morar com seu esposo e lá eles têm o sonho e a ideia de construir um restaurante. Mas chegando no Rio de Janeiro, a Malu descobre que esse esposo fugiu, foi embora e levou todo o seu dinheiro. É nesse momento difícil da vida dela que ela vai encontrar a personagem, que também é uma das personagens principais, que se chama Adélia. É a partir dessa amizade entre as duas e que a Adélia vai ser muito importante para dar forças para Malu continuar com o sonho de abrir esse restaurante, mesmo sem o seu esposo, mesmo sem o seu dinheiro, e também, junto com esse restaurante, uma casa de shows. A gente pode destacar também a relação entre essas duas personagens, visto que uma delas é de São Paulo, é uma mulher branca, rica, enquanto que a Adélia é uma mulher do Rio de Janeiro, ela é negra, ela é empregada doméstica, ela mora no morro, então a gente vai ver essa diferença aí de classes. Eu vou comentar um pouco sobre a primeira temporada, que é o período que se passa nos anos 50, e em especial comentar sobre o primeiro episódio. Eu achei o primeiro episódio suficiente para trazer pra gente todas as referências dos anos 50 nesse figurino. A silhueta feminina vai continuar daquela forma, né? Sempre marcada na cintura com aquela saia mais solta, godê ou plissada, às vezes camisa e blusa, às vezes vestido. Em alguns momentos a gente vai encontrar também aquelas peças, aquele conjunto de alfaiataria que é mais justo ao corpo. Em algumas cenas a gente vai encontrar algumas peças de tricô, entre os homens também. E a gente vai perceber que o figurino desses homens é bem mais parecido com o que a gente viu no filme Rio 40 Graus, que é das referências que a gente viu fora do país. Mas esses homens também vão trazer aquela silhueta, aqueles trajes que é o terno, a gravata, aquela roupa mais tradicional, e vão trazer muito do que a gente viu no filme Rio 40 Graus, que é aquela camisa gola polo. Então a gente vai encontrar em momentos sérios o traje mais formal, tanto para os homens quanto para as mulheres, e nos momentos informais a gente vai ver a camisa de tricô, a camisa gola polo, os shorts, até entre as mulheres. Às vezes também a calça, que era mais comum ali entre as mulheres mais jovens, os shorts, os maiôs. Como acessório a gente vai encontrar também o chamado óculos de gatinho, muito usado pela personagem principal, as luvas, às vezes lenços amarrados no pescoço, acessórios de cabeça, o cabelo preso com rabo de cavalo, cabelos curtos, e entre os homens aquele cabelo para trás que não podia encostar nas orelhas. Partindo para uma análise mais detalhada do figurino das duas personagens que eu considero principais, que é a Malu e a Adélia, eu pude observar que cada personagem tem uma cor específica que vai se repetir no seu figurino, que vai estar sempre presente num tom mais alto ou mais baixo, mas sempre vai existir. No caso da Malu é a cor azul, ela sempre vai trazer essa cor em alguma parte da sua vestimenta, enquanto que para a Adélia a gente vai ver sempre trajes em cores terrosas. Eu acho interessante também destacar que o figurino da Adélia a gente vai observar que sempre que ela está em momento de trabalho, ela vai trazer essas roupas em cores mais terrosas, e em momentos de descontração, ou que ela está fora do trabalho, em momentos assim de festa, vai estar sempre utilizando a cor vermelha. A Adélia, a gente pode observar que os seus trajes se repetem na silhueta, na forma, no modelo da peça, geralmente saias e camisas, godê ou plissada,
e a gente vai observar que ela traz mais estampas, geralmente em tons terrosos também, mas ela vai sempre trazer uma estampa. No figurino da Malu a gente não vai observar tantas estampas e a gente pode observar que ela tem uma diversidade maior de figurino. Por ser uma mulher de classe alta, a gente também observa peças de moda. A Malu vai trazer no primeiro episódio o new look, vai trazer a calça, os shorts. Ela tem uma maior diversidade nesses trajes e também nos seus acessórios. A personagem da Lígia é a mais tradicional da série, mas ela tem um esposo muito tradicional que regula tudo que ela faz naquele período. Ela não trabalha, ela não pode trabalhar, então a Lígia é forçada a fazer esse papel de dona de casa perfeita, esposa perfeita. A gente vai observar no figurino dela que é o mais tradicional, sempre usando aqueles vestidos acinturados, lenços amarrados no pescoço, muitas vezes em tons escuros. Eu acho interessante também destacar que ela é a única personagem que vai seguir com aquele cabelo curto, tradicional dos anos 50. Já a Teresa é uma personagem que viveu em Paris, viveu fora do Brasil, então ela vai ser mais livre dos pensamentos tradicionais e isso vai se refletir no seu figurino. É uma personagem que quase sempre usa calças, usa macacão, usa diversas cores, usa penteados diferentes e se porta de forma diferente em relação às outras moças. Vamos falar um pouco também do personagem Francisco. É um homem jovem, é um homem livre, um homem boêmio, que a gente chama, né? E ele vai trazer muito no figurino dele peças parecidíssimas com o que a gente viu no segundo filme, daqueles jovens rebeldes. Muitas vezes o Francisco vai usar aquelas camisetas ou camisas, a camisa t-shirt, né? Vai trazer calças de alfaiatarias em momentos mais formais. É um personagem que é tido como galã, como livre. Ele anda de motocicleta ali no Rio de Janeiro. Então é um homem jovem, bonito e desconstruído em relação aos outros homens e em relação ao figurino desses outros personagens. Entre as crianças, a gente vai observar certa imitação dos trajes adultos. Entre os meninos, os mais pequenos, a gente observa da mesma forma que a gente viu no filme Rio, os meninos usando o short, os sapatinhos, as meias, e na parte superior do corpo a gente vai ver uma certa imitação dos trajes adultos, um terninho, uma camisa, às vezes de tricô ou a gola polo. Entre as meninas a gente vê também vestidinhos, geralmente imitando um pouco a silhueta dos vestidos adultos. Esses vestidos vão ser sem mangas, com recorte na cintura para deixar mais acinturado, e na parte de baixo desse recorte a sainha vai ser pregueada para ficar mais arredondada, diferente dos cintos que as mulheres adultas vão utilizar para realçar essa cintura. Os vestidos infantis vão vir com laços na parte das costas, né, para deixar mais delicado. Espero que vocês tenham gostado da minha análise desse figurino. Assistam a série, assistam os filmes. Se tiverem gostado do vídeo, deixem o seu like. Sigam aqui a nossa página no YouTube, no Instagram, que a gente vai continuar postando conteúdo sobre os anos 50. Tchau!